você já tomou alguma decisão em relação às suas dívidas e depois você se arrependeu, você pensou assim, caramba, fiz agora, nossa, o que eu fiz? Nossa, como é que eu vou encaixar isso no meu orçamento? Você já pensou assim? Ou então você já foi nas águas de alguma pessoa que disse assim para você, olha, faz desse jeito, assim que vai dar certo. E deu tudo errado. Já aconteceu com você? Pois é. Hoje eu quero te alertar sobre erros que a maioria das pessoas comete ao tentar eliminar as dívidas. Eu vou compartilhar alguns erros aqui com você, que inclusive eu cometi. Então já anota aí, tá certo? Qual é o primeiro erro que você comete ao tentar eliminar as dívidas? Anota aí. É não saber as informações da sua dívida. É fundamental. Repete comigo aí, é fundamental você saber exatamente o valor da sua dívida, quantas parcelas você fez lá o empréstimo, por exemplo, quanto você já pagou, quanto você ainda deve, qual é a taxa de juros, tá certo? Você precisa ter o conhecimento das informações da sua dívida. Tá certo? Porque essas informações vão te dar base, por exemplo, quando o banco oferecer uma proposta, um acordo para você, você vai ter as informações como base para saber se aquele acordo é bom ou não, se aquele acordo tem taxa de juros abusivas ou não, tá certo? Então você vai começar a ter ali, ó, argumentos, você vai ter informações para discernir se aquele acordo é bom ou não para você, tá certo? E aí você vai dizer assim para mim, mas Lídia, como é que eu vou saber essas informações? Vamos lá, vou te contar. Você vai pedir ao banco, à instituição financeira, à empresa de cobrança, o documento de evolução da dívida ou memória de cálculo. Vou repetir. Você vai pedir o documento de evolução da dívida ou a memória de cálculo. Nesse documento você vai ter todas as informações da sua dívida. Lídia, mas de onde surgiu isso? Você tirou da sua cabeça? Não. Você tem respaldo, você tem esse direito assegurado, está escrito lá na resolução do Banco Central, que é quem rege os bancos. A resolução de número 4292 de 2013 fala que as instituições financeiras elas devem dar a você, entregar a você essas informações da sua dívida, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, olha só, presta atenção. Digamos que você tinha uma dívida de um empréstimo que hoje está no valor de 20 mil reais, um exemplo, tá? Aí você foi lá, ligou para o serviço de atendimento ao cliente, pediu lá o documento de evolução da sua dívida. E quando você olhou para o documento, o que constava lá? Que o valor inicial da sua dívida era de 5 mil, que você já pagou 2 mil e que, portanto, falta você pagar 3. E hoje a dívida está quanto? 20. E aí, Lídia? E aí? E daí que agora você tem argumentos na hora de você negociar as suas dívidas. Porque você sabe que uma dívida que era 5 não pode estar 20. Não pode ter quadruplicado. Como? Entende? Então, se você sabe que na realidade você devia 5, de acordo com o que consta no documento de evolução da dívida, como é que você vai ter que pagar 20? Entende? Por isso a importância de você saber o que você está fazendo, de você não ir para a negociação, para uma conversa com o banco, para uma conversa com a empresa de cobrança, sem você entender a sua dívida. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai cair na conversa, você vai fechar um acordo injusto, você vai fechar um acordo com juros abusivos e depois não vai nem conseguir pagar. Então, quando você tem as informações da sua dívida, você não vai aceitar qualquer acordo, não. E eu costumo dizer que a gente precisa ter em mãos o manual da dívida. Que manual é esse, Lídia? O manual da sua dívida está lá no documento de evolução da dívida e também está no contrato da sua dívida. Então, esse é o manual da sua dívida.
O documento de evolução da dívida vai te dar todo o histórico da sua dívida. E o contrato vai estar escrito lá como o banco diz que ia emprestar o dinheiro para você, em que condições. Lá diz também o que o banco ia fazer se você atrasasse o pagamento ou se você parasse de pagar. Está tudo escrito lá. Quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, está tudo lá. Então, você precisa ter as informações da sua dívida. Isso é fundamental para você conseguir negociar de forma justa, razoável e que caiba no seu bolso.